Nós estamos hoje em Belo Horizonte tendo a oportunidade de receber as duplas que compõem a chapa Unidade para o Futuro da Petros, né, uma chapa construída numa união histórica e inédita entre várias entidades representativas da categoria petroleira e também dos participantes e assistidos da Petros. Nós temos aqui o apoio da FUP, da FNP, da CONTMAF com seus sindicatos, também a FENASP e associações, a EPET, Federação de Clubes de Empregados da Petrobras. Companheiras e companheiros, aqui é o Silvio Cinedino, eu sou aposentado da Petrobras desde 2015, já fui conselheiro fiscal da Petros, conselheiro deliberativo e por 2 vezes conselheiro de administração da Petrobras, representando os trabalhadores, sempre por eleição. Eu sou João Antônio de Moraes, atual diretor do Sindipetro Unificado do Estado de São Paulo, fui também coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros por 2 mandatos e estamos muito orgulhosos de ter composto essa chapa, que tem um campo de unidade muito importante para a defesa do interesse dos participantes. Eu sou o Radiovaldo, sou candidato ao Conselho Deliberativo, juntamente com o companheiro Getúlio. Sou aposentado desde 2021, entrei na Petrobras em 86, saí da Petrobras como técnico de operações, né, e atualmente estou como diretor do Sindipetro Bahia, sindicato filiado à FUP. Fala, é Getúlio, de Salvador, Bahia. Fui presidente do Clube dos Empregados da Petrobras, em Estela Maris. Fui diretor administrativo da Federação de Clubes do Brasil. E hoje estou como presidente do Conselho Deliberativo da STAP. Eu sou o Vinícius Camargo, eu entrei na Petrobras em 2002, participei do RH corporativo desde 2003, acompanhei a implantação do Petros 2, depois tive a oportunidade de chegar ao Sindipetro RJ em 2013 e a Federação Nacional de Petroleiros. Rafael não pôde estar porque ele está tocando as assembleias aí do Acordo Coletivo de Trabalho em São José dos Campos, né, nesse momento, fazendo a rejeição da contraproposta da Petrobras. Nós entendemos que a responsabilidade integral, total, do déficit da Petros é da Petrobras. A Petrobras administrou e fez praticamente tudo o que quis ao longo desses 53 anos com a Petros. Indicou todos os presidentes, indicou todos os diretores, teve a presidência do Conselho Deliberativo, que é a instância máxima da nossa fundação, sem contar que muitos desses déficits foram provocados diretamente por ações da Petrobras. E na hora de dividir a conta, nos chama, de acordo com o regramento legal existente, que é a emenda constitucional número 20, as leis complementares 180 e 109, para a gente pagar a conta. Nós não temos a mesma capacidade financeira, longe disso, da Petrobras para poder estar aportando recursos ao fundo, e nós não tínhamos em nenhum momento essa expectativa de fazer isso. Estamos também dando todo o apoio, entendendo como o GT Petros, que é a instância criada aí entre a FUP, FNP e Petrobras, para debater esse assunto como um espaço importante, certo? Entendemos que esse espaço pode sair, sim, uma saída para o equacionamento, e a saída para esse equacionamento significa o quê? A Petrobras botar dinheiro. Quem tem que botar dinheiro é a Petrobras. Nós vamos apoiar as decisões que forem aprovadas nas nossas entidades, nas assembleias. Então, vocês, contem conosco, nós vamos estar lá para defender o nosso interesse, o seu interesse, e defender definitivamente o fim do equacionamento. A Petrobras determinou alterações, algumas flexibilizações que até a própria categoria deseja, mas a gente não viu transparência alguma, dando os dados necessários para a segurança de qualquer alteração, quais seriam os impactos negativos para quem ficasse no plano. E a gente viu concretamente um casuísmo por parte da direção da Petrobras, que determinou a possibilidade de saque total das contas. E a gente sabe para quem, para aqueles que eram da gestão bolsonarista aproveitarem esse momento e saírem. Ela ainda criou outros benefícios que diminuíam o prazo de recebimento do próprio benefício. Um para o prazo determinado, a pessoa escolhe lá, acho que até de 5 a 10 anos para receber o benefício, e uma por percentual de cota. Então, ela está tirando o caráter previdenciário do plano. E nisso, ela diminui o risco dela e repassa o risco para os participantes de gerir esse montante que estava dedicado à garantia das aposentadorias. Do ponto de vista estrutural do plano, quando se
planejou o Petros 2, se planejou considerando a expectativa de vida da pessoa e garantindo esse benefício vitalício, né? Da forma como estão colocando, eles estão mudando a característica do plano. Uma coisa que deve ficar muito clara e que tem sido muito falada, que esses 42 bilhões que temos de déficit hoje são frutos de corrupção. A gente tem que lembrar que o Plano Petros tem problemas desde a sua criação. Ele já foi criado estruturalmente com problemas. Então, é um absurdo querer justificar esses 42 bilhões de déficit como se fossem fruto de corrupção. Nós temos 6 anos de apuração interna sem nenhuma demonstração de qualquer resultado, seja da apuração em si, seja de eventuais valores que tenham sido recuperados. Tem algumas pessoas e até alguns candidatos que têm defendido governança, gestão técnica, e, em tese, nós tivemos essa governança e essa gestão técnica na Petros, e isso resultou diretamente em 2 equacionamentos. 2 equacionamentos. Nem resolveu o primeiro e ainda proporcionou 2 novos equacionamentos. O mercado financeiro é um mercado muito sensível e um mercado muito disputado. A gente disputa com o Bradesco, com o Itaú, que o Unibanco foi até comprado pelo Itaú, com o Santander, com os grandes bancos do mercado e com os grandes administradores das fortunas. E nós temos bons profissionais no mercado financeiro. E nós queremos ter esses bons profissionais para garantir, inclusive, que a Petros possa buscar a melhor rentabilidade, alcançar as metas atuariais dos diversos planos e, com isso, atender a expectativa dos participantes e assistidos. E só se consegue isso garantindo naturalmente remunerações. Então, nós vamos estar atentos no Conselho Deliberativo o ponto de equilíbrio, né? O ponto de equilíbrio que garanta permitir a manutenção desses profissionais qualificados do mercado, mas que também não significa o aumento exagerado da despesa de custeio do plano. O outro tema é que bônus tem que estar atrelado aos interesses dos participantes, a indicadores que digam desrespeito diretamente aos interesses dos participantes e assistidos. Não tem sentido milhares e milhares de famílias sofrendo com equacionamento, com o chamado contra-cheque zero, que as pessoas sofrem, ficam desesperadas quando sai o saldo do contra-cheque, e alguns poucos representantes, que muitas vezes nem cumpriram aquilo que a categoria esperava, receber milhões de bônus. Que para a gente não tem trabalhador hipossuficiente, como tenta alegar a Vibra. Para nós, todo trabalhador cumpriu as suas obrigações, contribuiu com o fundo, tem que ter os seus benefícios devidamente reajustados. Portanto, a nossa luta desse conselho, conjuntamente, inclusive, com representantes de outros fundos que sejam eleitos, a nossa luta será para que todos os benefícios dos planos da Petros tenham a sua devida correção. Se a tabela ou o acordo coletivo, por algum motivo, não tem um reajuste em todos os benefícios, que adote lá o IPCA, que adote um ICV, mas que garanta aos benefícios da companheirada da Vibra o devido reajuste. 2007, 2008, foi assinado um acordo de obrigações recíprocas. E nesse acordo de obrigações recíprocas existia a possibilidade, ficou expresso e acordado pela Petrobras, queríamos direito a eleger 2 diretores da Petros, de Seguridade e o Administrativo Financeiro. Isso nunca ocorreu. Estamos agora pressionando a Petrobras para que ela cumpra o que foi assinado, porque, inclusive, já houve uma mudança estatutária na Petros, aprovada por unanimidade, tanto os conselheiros indicados quanto os conselheiros eleitos, para que a gente tenha esse direito. É claro que essa é uma função nossa, tudo que saiu da Petros ilegalmente tem que voltar. Agora, a gente tem que tomar cuidado com o Pedro, porque o direito de defesa é fundamental. Então, nós não podemos nos arriscar em ações sem provas, que além de não nos trazerem a volta dos nossos valores perdidos, ainda aumenta a nossa perda por processo de ações de regresso que essas pessoas injustiçadas eventualmente vão fazer contra a Petros. No Petros 2, o trabalhador faz a opção, só que a gente tem visto todos os trabalhadores que estão em refinaria, em plataforma, eles podem fazer a opção, começar o recolhimento, mas não tem tido o devido reconhecimento por parte da Petrobras e o devido aporte. Então, nós já sabemos que esse é um problema que nós vamos ter que resolver nesse curto prazo aí, para que a gente não tenha os problemas estruturais que a gente viu também no PPSP ao longo do último período. Então, essa é uma temática importante no Plano Petros,
porque o plano só sobrevive se nós tivermos uma rentabilidade boa. E investimento é tudo. O futuro da Petros sempre vai ser condicionar a termos um melhor investimento. Nós temos, em qualquer plano, nós temos investimento de risco, moderado e investimento conservador. No plano Petros, nosso já, um plano já maduro, o nosso investimento sempre vai ser um investimento moderado. Mas nós temos o PP2, que é um plano que está chegando agora, vai ter sempre um investimento arrojado, que é um investimento de risco. Nós temos pessoas que estão dentro das instituições que vão estar acompanhando também esse processo, por causa da competência, tanto lá que nós vamos aportar dentro do próprio plano, que tem as pessoas que fazem investimento, que são pessoas de mercado, mas nós vamos estar, com certeza, companheiros, indo para essa vitória, para trabalharmos juntos. Vocês vão ver uma mudança de comportamento nesse momento tão importante para a nossa instituição. E podem ter certeza que vocês vão estar recebendo boas notícias, de bons investimentos e bons retornos. E vamos lá, a vitória. Eu sou daqui de Pernambuco, falo aqui da região metropolitana de Recife, e sentimos uma bastante dificuldade aqui quanto aos pontos de atendimento, né, locais que não existem mais, e dificulta muito, porque às vezes você não consegue resolver tudo por telefone, ou pela internet, ou pelo aplicativo. Seria muito importante a reativação dos postos locais da Petros. Quais são as propostas aí dos candidatos para essa situação? Essa, sem dúvida, será uma ação que vamos tomar o mais rápido possível, que é a de restabelecimento dos postos presenciais da Petros nas maiores sedes e, eventualmente, nos lugares de menos participantes e assistidos, postos volantes que periodicamente vão passar nesses pontos. Então, fique tranquilo, os pensionistas, os aposentados não serão abandonados pela gente, pelo contrário, serão acolhidos e estarão cada vez mais perto da gente. Eu gostaria de fazer uma pergunta mais direcionada dos planos mais recentes, aí, o PP2, o PP3, o PP-Flex também, que é da BR Distribuidora, né, que foi privatizada. Quais são os riscos agora? O que a gente tem que observar com respeito a esses planos? Os últimos 6 anos foram anos muito difíceis no nosso país. Boa parte de questões que estamos conversando aqui e dos problemas que a gente tem na Petros são oriundos desse verdadeiro projeto de destruição nacional implementado pelo inelegível ladrão de joias. Então, portanto, nós precisaremos realmente rediscutir muitas coisas. Eu penso que essas questões do PP2, do PP3, a situação da Vibra, dialoga muito com essa conjuntura e, acima de tudo, nós queremos assumir aqui o compromisso com os participantes de todos os planos da Petros. Por mais que na campanha, Norton e ouvintes, a gente acaba destacando mais os problemas que são maiores e mais prementes, mas o compromisso da chapa Unidade para o Futuro da Petros é com todos os participantes. A gente tem conversado com a companheirada do PP2 na ativa, principalmente. Eu sou participante do Petros 1 e do Petros 2, porque repactuei e fiz o BPO. Agora, independente do qual sejamos nós aqui individualmente participantes, o nosso compromisso é com todos os planos. O PP3 foi uma grande armadilha que o golpe preparou na Petrobras. E certamente, ao nos debruçarmos com saídas para a Petros, nós teremos que tomar isso em consideração. Então, essa é uma visão de compromisso da nossa chapa com o conjunto. Nós não temos que ter a maior rentabilidade, mas nós temos que considerar o menor risco e a maior rentabilidade. Nós temos que combinar as duas coisas. E a conjuntura que está colocada está dando essa oportunidade, nesse momento, ao conjunto dos PPSPs de pegar um título público com uma taxa bastante importante numa perspectiva de redução de taxa de juros. A gente, com uma taxa superior à própria meta atuarial do plano. Então, a indicação da imunização dá essa perspectiva de uma rentabilidade superior à meta atuarial, né, por um certo período, garantindo uma maior rentabilidade ao plano. Não quer dizer que isso vai resolver todo o déficit do plano. Ele dá uma equilibrada nesse momento e a gente sabe que a necessidade, de fato, é o aporte que nós estamos buscando no GT e também na mobilização
da categoria. São as duas lutas, a administrativa, a jurídica, e a luta e a mobilização da categoria que a gente tem feito nos atos. Só que a gente sabe que os títulos têm um período, um prazo, né? Isso tem uma validade. E considerando isso, nós vamos ter que também replanejar quais são as alocações na sequência desses próprios títulos em outros patrimônios. E a gente volta ao que é, de fato, o planejamento da vinculação de prazos, risco e retorno, que é executado dentro da Petros. Nós vamos estar muito mais perto da nossa comunidade. E dentro dessa comunidade, trazer essas informações que são necessárias. Um problema maior que nós temos hoje é a desinformação. Porque as pessoas, às vezes, ela aponta muito a gente porque ela não está informada. Ela não sabe o que está acontecendo. E ela vai, às vezes, para um WhatsApp, recebe uma informação e acha que aquela informação é a necessária. Às vezes, ela não se aprofunda por algum motivo qualquer e nós vamos poder fazer esse trabalho. Nós estamos dispostos a ouvir as pessoas, mas nós juntos vamos fazer um grande trabalho. Por exemplo, a nossa proposta é que as empresas que tenham esse comportamento, que eu quero repetir, esse comportamento de irresponsabilidade social, que elas sejam obrigadas a garantir a essas pessoas, a esses participantes já idosos, muitos deles doentes, notadamente pensionistas, garantir aportes que garanta o benefício, seja através do aporte de verbas propriamente dito, ou através, por exemplo, de uma constituição de um seguro que possa garantir a subsistência desses companheiros no momento mais difícil da vida. É esse o compromisso da chapa Unidade para o Futuro da Petros, que nada mais é o futuro do participante. A gente está pagando imposto de renda de um dinheiro que a gente não está recebendo. Pelo contrário, a gente está pagando. O equacionamento não é um recebimento de dinheiro. Pelo contrário, é um dinheiro que a gente coloca para tentar equilibrar o plano. E a Receita Federal é inflexível. Ela não quer saber se você está recebendo ou não. Ela quer que você pague o imposto de renda. E a gente já tem, inclusive, algumas ações ganhas na Justiça, permitindo o desconto do imposto de renda até aquele limite de 12% que é abatível no imposto de renda. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer que, como já tem projeto de lei no Congresso, e acho que a categoria tem que pressionar por essa aprovação, não faz sentido pagar imposto de renda quando isso não é renda, é despesa da gente. Então é muito claro, isso é uma insensibilidade muito grande da Receita Federal e a gente vai usar todos os meios possíveis, pressão de trabalhadores, pressão política, e aqui vem a importância da gente ter essa aliança ampla em torno das nossas candidaturas. Vamos lutar para que a gente não pague imposto de renda sobre o que não recebe. A gente quer que todo pagamento de equacionamento não seja taxado pelo imposto de renda, porque é o justo. A nossa chapa respeita o direito de cada participante se candidatar para essas vagas. Nós temos 8 chapas para o Conselho Deliberativo e temos 2 chapas para o Conselho Fiscal. Mas o chamamento que a gente faz ao participante é a reflexão. O direito de cada participante é selado, não se mexe nele e não se questiona. Agora, eu pergunto, qual a chance de êxito que teremos para conseguir resolver os graves problemas que nos encontramos com candidaturas isoladas? Candidaturas sem vínculo com as representações da categoria. A nossa visão é que seria muito mais difícil. Então, é uma visão prática. Só que nós sabemos aqui que nós não temos como garantir que não vai haver equacionamentos. Por quê? Porque nós não controlamos todas as variáveis econômicas. Se tiver uma guerra, se tiver uma revolução na medicina, nós sabemos que tem um impacto estrutural no próprio plano ou na conjuntura econômica. Então, são essas questões que a gente deve estar atento para também modular quando deve ser equacionamento para uma recuperação de investimentos, mas também nós sabemos que não há essa possibilidade. E, historicamente, ao longo do que a gente viu da ingerência da Petrobras a não responsabilização ou os aportes devidos ao longo do tempo, nós temos que ter esse cuidado agora, daqui para frente, para fazer com que sejam cumpridos os devidos aportes conforme as responsabilidades estão colocadas no regulamento e na própria legislação. Então, tem dificuldades, de fato, que foram inseridas até na própria legislação, limitando os aportes das estatais à paridade, né? Isso, e a gente viu isso historicamente, tem um impacto
direto no próprio déficit que nós estamos vendo nesse momento. A posição nossa, muito clara, é que tem que ter aportes da Petrobras, porque ela é responsável pela dívida, conforme já foi abordado aqui. Dinheiro novo no Plano Petros. Sem dinheiro novo, não tem saída. E entendemos que o atual momento por que passa o país, quando o povo brasileiro, através das urnas, trocou a administração federal, abriu um espaço de diálogo muito importante. Então, os espaços estão aí para serem utilizados. O GT já faz parte desses novos ares que respira o país. Então, a nossa chapa aposta, sim, que o GT vai encontrar saídas. Sabemos que é preciso que a categoria esteja atenta e a nossa representação também no sentido de pressionar nesses espaços para que consigamos o sucesso desse dinheiro novo no Plano Petros. Por isso é que eu acredito que no GT, dado, como disse o companheiro Moraes aqui, uma mudança de governo, a mudança de áreas, e eu acho que a gente vai conseguir encaminhar uma proposta para a solução dos equacionantes. Mas fiquem claros, não vai ser o GT que vai... Essas propostas vão ter que passar pela base, para avaliações das assembleias, dos sindicatos, das instituições. E o respeito ao direito dos trabalhadores é o princípio básico, porque nós temos que decidir coletivamente enquanto categoria. FUP, FNP, Contimaf, ANBEP, que estão dentro do GT, a FENASP está nos assessorando, tem o compromisso de construir uma proposta que seja justa e moralmente aceitável para que a gente dê uma resposta ao conjunto da categoria nesse tema. Esse exercício que está sendo feito, nós não tínhamos essa porta aberta. E estamos entrando com tudo nessa porta aberta para criar uma solução para a categoria. Então, eu, dentro do GT, trabalhando por dentro do GT, falo aqui, tem uma perspectiva, nós queremos dar essa resposta e sabemos ainda que é de interesse da Petrobras, por questões do próprio mercado financeiro e da própria Petros, pela conjuntura econômica, como a gente bem disse aqui, de queda de juros, que isso seja feito nesse momento. Então, nós temos um casamento da conjuntura econômica, financeira, com a oportunidade política de resolver essa questão. E estamos fazendo os esforços necessários nesse sentido. Do GT, eu não tenho dúvida. Porque, primeiro, seria mínima inteligência possível quitar pessoas com um grau de tanto conhecimento se colocar disponível para depois não fazer nada. Então, existe um processo que está seguindo e tem um processo bem monitorado e bem seguido. Essa chapa, ela, por dialogar com as nossas representações, como nenhuma outra chapa, ela reúne as condições de ter a transparência e a prestação de conta, pelo compromisso e proximidade que temos. Então, nós vamos prestar conta na FNP, nós vamos prestar conta na FUP, Getúlio, vamos prestar conta nos clubes, nas associações dos clubes. Então, essa proximidade facilita tudo. Até porque as organizações se sentirão à vontade para nos cobrarem dessa transparência. Então, essa é uma das formas. Mas vamos também criar outros meios, né? Hoje, a internet possibilita, inclusive, um debate como esse, era impensável há alguns anos atrás. Claro que existem informações que são sigilosas, mas poucas informações sigilosas são permanentes. Por exemplo, se estamos fazendo uma aquisição, um investimento pesado, uma coisa delicada, é claro que isso não pode ser exposto, porque estamos no mercado financeiro e isso pode trazer grandes prejuízos a Petros. Mas, passadas essas operações, você já investiu, você já desinvestiu. Qual é o sentido que haja segredo nisso? E, nesse sentido, temos que ter cuidado do que é nosso, temos que saber, sim, o que está ocorrendo lá dentro. Quanto à transparência, muito bem colocou o Silvio, nós vimos uma legislação contra o conjunto dos trabalhadores e dos representantes nos conselhos, seja no Conselho Deliberativo das estatais, no Conselho de Administração das estatais, seja nos conselhos deliberativos dos fundos de pensão. E nós sabemos que a gente, sem poder falar com os nossos representados, nós não podemos ser representante. E essa é uma dificuldade que os representantes das entidades têm uma barreira menor para enfrentar. E nós podemos também trabalhar politicamente na mudança dessas normas e legislações que vêm cerceando, de fato, os mandatos dos trabalhadores representantes eleitos.
já foi falado aqui sobre o que não pode ser transparente, não é nem no o que não pode se dizer naquele momento, por questão de estar acontecendo um negócio muito importante para a entidade, que a gente sabe disso e a gente tem certeza desse processo, mas que depois seja tudo à luz do dia, dito porque foi feito. Agora, nós precisamos de também alertar nossos participantes que eles precisam estar acolhendo nossas assembleias. Vamos deixar de reclamar só por WhatsApp. Se não tiver pressão da base, vai fazer o melhor GT do mundo e não vai resolver. O dinheiro novo não entra no estalar de dedos. É preciso diálogo, organização, mobilização, capacidade de luta para pressionar a patrocinadora a fazer esse aporte referente ao que ela deve. Então, a gente não tem dúvida, a chapa que reúne as melhores condições de conseguir conduzir esse trabalho importantíssimo é a nossa chapa. Não tenho nenhuma dúvida disso. Por essa gama de apoio, com todo respeito às demais candidaturas. O momento é um momento de esperança. Esperança por ter conseguido equacionar essa dificuldade que em outros momentos nos levou a nos dividirmos, e ao nos dividirmos, foram eleitos conselheiros com compromisso com a gestão anterior da Petrobras, que sim, era uma gestão do inominável, inelegível ladrão de joias. E a Petrobras, a patrocinadora, muitas vezes sequer precisou utilizar o voto de qualidade, porque os representantes votaram contra a gente em propostas apresentadas pela patrocinadora. Isso não pode se repetir. Nós não somos candidatos de nós mesmos. Nós somos representantes. O representante vem aqui nas unidades, vem conversar com os trabalhadores, os pensionistas, os aposentados, o pessoal da ativa, vem conversar, sentir quais são as dificuldades da categoria, quais são os anseios da categoria e levar isso para dentro da Petro. Não tenhamos dúvida, colocar mais 21 bilhões no dinheiro novo da Petro não vai ser fácil, mas vai ser a força da categoria, entende? E com a nossa representação que vamos conseguir isso aqui. É importantíssimo o voto. Não basta que nós ganhemos, temos que ganhar com a votação maciça, que nos dê força da representatividade para encarar as dificuldades do outro lado, que não serão pequenas. A gente une as diferenças, as nossas diferenças nos fortalecem até para esse momento agora. A possibilidade de um acordo se dá em outro patamar também por essas diferenças, e a gente sabe que quando a gente junta diferentes é que a gente soma. E nós temos que dar uma resposta aqui também diante da contradição que nós vimos nesse último período de resultados crescentes, bilionários da Petrobras, entrega de dividendos em patamar superior até os lucros do período, enquanto, tanto na ativa quanto em aposentados, se retiravam os direitos. E nós estamos nessa batalha combinada com o próprio acordo coletivo, com o GT Petros e com a própria eleição nesse momento. A gente sabe que a ativa acha que está tudo resolvido no PP2. Nós sabemos que o ataque estava colocado aos aposentados, é o ataque que estava reservado a toda a ativa. Muito obrigado. O que nós temos agora a falar nesse processo final é o voto, só o voto. Temos que ter multiplicadores nesse todo o processo. Quem está assistindo tem que multiplicar muito. A única força que nós temos é o voto. O trabalhador só tem essa condição de se unir. Forte abraço, gente.